Esse vídeo é a terceira e última parte do meu guia básico de RPG de mesa, então se você não viu as partes anteriores, está aí na descrição do vídeo os dois links. Já adianto que muita coisa que eu falei nas duas últimas partes eu vou retomar aqui nessa terceira e última. Então já aproveita e vai ver as partes anteriores. Mas se você já veio das outras partes e quer continuar, toma aqui esse vídeo, essa é a última parte, eu espero muito que você goste. E é isso, bom vídeo. Beleza, o narrador, ele, como o nome diz, é quem narra a história. Ele vai conduzir ela, por consequência, ele vai preparar essa história, que a gente também chama de aventura. Aventura também é um outro termo geral para quando a gente vai falar de histórias de RPG, tá? Em alguns sistemas de RPG, né, algumas editoras, elas produzem produtos, né, livros adicionais que a gente chama de livros de aventuras prontas. Óbvio que alguns sistemas também vão dar outras nomenclaturas para isso. Você deve também ver que no Ordem Paranormal, a gente não chama de aventuras, a gente chama de missão pronta, né? Porque em termos do sistema do Ordem Paranormal, a gente chama aventura de missão, as histórias que se passam por padrão no sistema de Ordem Paranormal. Beleza, sabendo disso também, o narrador é quem propõe o jogo, né? Que normalmente costuma propor o jogo para o resto dos jogadores. Eu digo isso porque o narrador normalmente é aquela pessoa que vai chamar os seres humanozinhos que nunca jogaram RPG e fala: mano, você pode jogar RPG? Você fala: mano, bora. E assim começa a maioria das aventuras de grupos de RPG. Por consequência também, o narrador vai ser aquele que vai ter a maior noção, né? A gente vai ter a maior noção das regras do sistema proposto. Ou seja, ele vai assumir uma posição de árbitro das regras. Se for rolar um combate, normalmente é o narrador que vai explicar como que ele funciona. Lembrando que sessões a gente fala como a hora que vocês vão jogar, um episódio, um momento, né, um dia que vocês pegam para poder jogar. Dúvidas de regra, normalmente vai ser com o narrador. Óbvio que o narrador não é a única pessoa que vai ter que saber das regras, muito menos saber de todas, tá? Deixar tudo na mão do narrador, quando se trata de sistema, jogo, essas paradas, não é a melhor prática de todas. O narrador também é quem controla os NPCs. Se você não é acostumado com videogame, NPC é uma sigla em inglês para Non-Player Character, que é personagem não jogador. O que isso quer dizer? Exatamente, são os personagens que os jogadores não controlam. Todos os personagens coadjuvantes da trama, sejam figurantes, eles são vilões, aliados, amiguinhos, traidores, em algumas vezes, eles são controlados e interpretados pelo narrador. Por exemplo, o Zé, de quando eu falei sobre o exemplo de como você pode falar em primeira pessoa e em terceira pessoa, ele provavelmente seria um NPC, né? Beleza, todas essas coisas e tal. Agora vamos falar de como que ele vai manejar tudo isso. O narrador, ele vai precisar de mais uma ferramenta principal, além do padrão dos jogadores, são os dados e fichas, tá? O narrador precisa do quê? Papel, caneta, lugar para anotar, escrever, etc. Aí vai do gosto pessoal, tá? Tem gente que usa um caderninho, faz diário de campanha, né? Que é a série, a história. Anota mapa mental no papel, tá? Enquanto tem gente que usa até coisas mais práticas e mais digitais, como por exemplo, aplicativos como o Notion, o OneNote e o Obsidian. Cada um se adequa mais para qual modalidade de jogo você vai jogar. No caso, se você vai querer jogar presencial ou online. Mas meio que dá para usar os dois em um e vice-versa. Outra coisa que ajuda muito para quem precisa consultar a regra, para quem é narrador, é o que a gente chama de escudo do mestre. O escudo do mestre, se você já viu, por exemplo, você deve ter visto em algum vídeo, que é basicamente meio que uma barreirinha, uma plaquinha, meio barreira, meio muralha do Attack on Titan, que vai meio que bloquear a visão dos jogadores na mesa com a parte da mesa que é do narrador. Isso não serve só para, sei lá, o narrador esconder rolagem, por exemplo. Alguns escudos do mestre que vendem por aí, eles não são só estéticos, eles são atrelados a sistemas, jogos específicos. Então eles vão ter no verso do escudo um resumo das regras e coisas gerais que um narrador poderia precisar no meio do jogo. Aqui em casa eu tenho o do Ordem Paranormal, né? Que é o oficial da Jambô, que é vendido no site da editora. E ele vem atrás com regra para combate, as condições, gerador de NPC, tem tudo que você precisa, regra de investigação, por exemplo, do sistema, para você poder consultar na hora e ser muito mais fácil. Isso ajuda bastante na hora de você poder conduzir o jogo e ver as regras do sistema.
Mas uma alternativa que você pode fazer é pegar o PDF, né? Porque hoje em dia existe PDF. Pegar o PDF do livro do sistema e você vai lá, tira print das regras, dos lugares, seja que você quer destacar para poder consultar e coloca, por exemplo, num Canvas. Tipo, por exemplo, no Obsidian tem um, que eu uso muito, e tem sites online de Canvas gratuitos como o Miro. Ele serve como escudos do mestre digitais e você consegue consultar sem ter que ter uma placa na sua mesa. E também tem essa versatilidade que eles também ajudam você a consultar outras coisas. Às vezes um personagem do jogador ele tem um poder específico que você vai ter que lembrar para alguma coisa, ou tem algum detalhe que você quer colocar do personagem, que você tem que anotar, deixar lá visível para você e assim vai. Ok, beleza, mas então, o que é narrar uma história de RPG? Vamos falar um pouco sobre estrutura de história e sessões de RPG. Eu não lembro se eu já falei isso, porque eu tô gravando essa parte do áudio depois de muito tempo que gravei as outras. Mas se eu falei, então, serve como relembrança. Existe uma métrica uma convenção que ele chama pra medir a duração das histórias de RPG. Você já deve ter ouvido falar do termo shot. Como assim o termo shot? Cachaça? Não! A gente tem one shot, two shot, three shot e assim vai. As pessoas usam normalmente o termo one shot, que significa o quê? Que é uma história de RPG que tem duração de uma sessão. Entende que o shot se refere à sessão. Então, no caso, two shot é uma história de 2 sessões, e three shot 3 sessões e assim vai. Isso que a gente fala para histórias mais curtas, tá? Histórias bem curtinhas mesmo. Porque para histórias mais longas, que tem duração de 4 sessões, por aí vai, se dá o nome de campanha. Campanha de D&D, campanha de Ordem Paranormal, campanha de sei lá o que, campanha de São Paulo. Um belo sistema de RPG muito difícil, né? E muito cansativo. Bem, não existe um sistema de RPG em São Paulo, mas você pegou a ideia do que eu falei. Em alguns materiais, como por exemplo o livro básico de Ordem Paranormal, você vai ouvir o nome série, tá? Mas é a mesma coisa. Uma história de RPG, ela tem estrutura, o jeito mais comum que as pessoas usam de estruturar uma história de RPG é com cena. Então, aquela situação, por exemplo, que eu dei do Dalmo e do Aguiar na balada é uma cena. É a cena deles na balada e eles têm que achar um jeito de chegar a falar com o chefe. E aí depois eles vão pra outra cena, que é falar com ele, depois vão abrir o porra do portal e assim vai. Normalmente, pelo menos que eu conheço, que as pessoas já conceituaram, existem 3 tipos de estrutura narrativa para RPG. Eu tô falando de estrutura linear, que o nome já diz, vai de uma cena até outra e é em ordem que é escrito ou conceituado. Árvore, que você tem várias cenas e meio que os personagens têm que escolher entre uma, e se eles não escolhem outra, acontece alguma coisa. E teia, que são várias cenas que se conectam, mas elas não estão conectadas. Os personagens vão ter que explorar tudo de forma um pouco mais livre. Cada cena é um pouco desconexa em posição, mas elas se conectam de um jeito diferente, meio que distantes entre si. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é porque é um pouco confuso mesmo, tentei resumir um negócio que é um pouco bem complexo. Mas calma lá que eu já vou te dar uma indicação de como aprofundar esses conhecimentos. Mas não se preocupa que pra você criar uma história de RPG, o raciocínio pra ela poder ser escrita, você pensar em tudo mais, é muito parecido com o raciocínio de como escrever qualquer história, basicamente. História de RPG tem a estrutura de quase toda história que existe no mundo. Tem uma antecipação, um plot, um clímax, vai ter personagens, conflitos. Então, se você já escreve história, por diversão, você escrevendo fanfic ou qualquer coisa, você não vai ter muito problema em escrever uma história de RPG na parte básica da parada. Na verdade, se você gosta de escrever, meio que RPG é bom em todos os sentidos, é você narrando ou jogando. E o fluxo de como você conduz o jogo é bem como você vê por aí, e eu acho que eu descrevi também. Que é, você vai apresentando as cenas, escrevendo, falando o que acontece com cada ação que os personagens falam, vão introduzir momentos, algum personagem vai aparecer, e assim vai, tudo varia da sua história. Outra coisa é que assim, o narrador normalmente é a pessoa que tem controle do fluxo do tempo. Porque numa série de TV, a gente vê o tempo passando e as cenas vão rolando e não tem. Tipo, você não vai assistir um episódio lá de Breaking Bad e você vai assistir por 24 horas do dia inteiro daquele episódio. No RPG é a mesma coisa, o tempo vai passando, o narrador normalmente tem esse controle. Óbvio que em certas ocasiões é bom dar liberdade para os jogadores definirem quando que o tempo vai passar, se eles já fizeram tudo naquela parte do dia ou nesse período que se passa a história de RPG. Agora vamos lá para improviso
Provavelmente a coisa que mais deixa as pessoas nervosas e com medo de narrar. Mas não tem o que fazer, improviso é a vida de qualquer narrador. A história, uma sessão de RPG, uma história de RPG no geral, ela é imprevisível, tá? O desfecho dela é imprevisível, tanto pro narrador quanto pros jogadores. Por quê? Porque você como narrador, por exemplo, nesse lado, você não sabe o que os jogadores vão tomar de decisão. Você pode ter preparado, você pode ter pensado, pô, eles podem fazer tal coisa, tal isso, sei lá o quê. Mas no final pode ser que o jogador tenha uma ideia muito mirabolante que você não pensou. E aí você vai ter que improvisar, porque a história tem que continuar. Um amigo muito querido meu, quando a gente jogava RPG junto com a nossa galera, a gente chamava ele de quebra-mestres, porque ele tinha ideias totalmente absurdas que quebravam qualquer pessoa que fosse narrar naquela sessão, naquela história. E eu vou dar aqui um exemplo de improviso pra você ter uma ideia de como que você pode fazer. Mas uma coisa que eu tenho que deixar muito claro, tá? Assim como muitas coisas na vida, as pessoas normalmente falam que, por exemplo, pra você desenhar, tem dom, tem pessoa que tem dom. Pra fazer música, as pessoas têm dom e tudo mais. Mas isso é uma mentira. O que as pessoas normalmente chamam de atividades e coisas que a pessoa tem dom, na verdade, não é algo que você precisa ter dom. É algo que você tem que treinar. Que é o que caracteriza uma habilidade. Você treina uma habilidade até você ficar bom nela. Então, improviso é uma habilidade. Improviso é treinável, assim como cantar, assim como atuar e tudo mais. Então não se preocupe, você não vai ser o John improviso do dia pra noite, ou quando você começar e tá tudo bem, não tem por que se preocupar com isso. O exemplo que eu vou contar aqui é um exemplo real que eu narrei, que é uma história que alguma hora vai fazer vídeo no canal. Basicamente em janeiro desse ano, eu acabei chamando a Blanca, que é uma artista que faz um canal muito legal, que ela fala bastante sobre atuação, dublagem e tal, pra jogar uma aventura, né, uma one shot de RPG que se passava no cenário de Hollow Knight. É uma história um pouco mais longa, não vai dar pra se desenrolar tanto nela, mas vem comigo que eu vou explicar como que eu improvisei por um negócio que os jogadores, né, fizeram, que me pegou de surpresa. O que acontece? A história, o plot, né, da história principal é que os personagens tinham que investigar uma caverna. Eles tinham que explorar uma caverna, ver o que tinha lá no fundo e descobrir o que estava causando um problema numa vila que tinha ali perto. A caverna funcionava tipo uma dungeon, uma masmorra. Eles tinham várias salas que eles tinham que explorar, vários caminhos dentro dessa caverna, e algumas dessas salas tinham alguns desafios, tipo inimigos. Aí quando eu planejei a aventura, eu pensei, eles vão ir junto, uma sala de cada vez, os três, de boa, feliz da vida, matar o boss. Só que eles inventaram um bagulho que eu não pensei. Que eles decidiram se separar e explorar as salas da caverna separadamente, dividindo o grupo. Isso acabou mudando um pouco o plano que eu tinha pra como eles iam descobrir os segredos da caverna. Mas a aventura parou eu travei? Não. O que eu fiz basicamente é que eles podiam ver, eles viram quase todos as salas da caverna, dos caminhos que tinham, mas em algumas tinham alguns inimigos, e como alguns deles iam encontrar esses inimigos sozinhos, acontecia que eles iam começar a enfrentar eles sozinhos antes dos personagens acabarem, né, o resto do grupo encontrar eles. Então alguns combates iniciaram com os personagens solo, né? E aí a história foi prosseguindo normalmente, e foi até legal, porque eles acabaram vendo algumas coisas que originalmente eu ia deixar em segredo, eles não iam ver, por exemplo. Um dos jogadores acabou explorando algumas salas que originalmente não iam aparecer se eles não escolhessem o caminho daquela sala. E esse foi um exemplo, até que bem básico, de como que eu improvisei, né, numa situação de RPG real. Óbvio que improviso não é simples para todos os casos, tá? É variável. E algumas pessoas podem ter mais dificuldade em improvisar essas coisas ou outras, dependendo da história e yara. Mas não é um bicho de 7 cabeças, é algo que algumas pessoas estudam. Inclusive, se você é ator, você provavelmente já ouviu falar sobre treino de improviso. Mas no final é algo natural de RPG. E falando em estudo, também existem pessoas que estudam para narrar melhor. Em um sentido bem amplo da palavra, tá? Porque não é nada tipo convenção geral padrão. Existem vários vídeos por aí de pessoas que dão dicas de mestre, dicas de narração, como você pode lidar com certas coisas. E alguns conteúdos são muito bons. Eu não tenho noção de muitos, mas o que eu tenho é muito bom. Então se você quer estudar narração com coisas que, por exemplo, eu uso, foi base para muita coisa que eu faço hoje, eu consigo te recomendar os vídeos do André. Não esse André, eu tô falando dele, André Greenberg. O André Greenberg é o cara por trás do canal Narradores Narrados. Se você já acompanha a coisa de Ordem Paranormal faz um tempo, você deve ter visto ele
fazendo algumas análises do sistema do Ordem, ideias de aventura inspiradas em monstros do jogo e assim vai. Mas além de ser um cara que faz comentários muito bons sobre RPG, ele também dá várias dicas pra quem é jogador, pra quem é narrador, dicas muito boas. Óbvio que você pode discordar de uma coisa ou outra, mas no geral o conteúdo dele é bom. Ele tem uma playlist inteira que é a playlist Narradores Narrados, que são vários vídeos que meio que como se fosse videoaulas, que ele vai dando várias coisas sobre narração, vários conceitos que ele aprendeu, e no final ele manda muito bem. André, você é zico. Ha! 6 joias do infinito? Se liga, mané. Meu mano tem os 6 dados do infinito, Zé. Careca lisinha, pique Michelangelo, Aristóteles. Desculpa, eu tinha que fazer essa brincadeira. Tamo junto, André, você é foda. Bem, creio que, em síntese, era isso que eu tinha que falar sobre básico de RPG, sobre jogador, narrador e tudo mais. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi meu primeiro vídeo pra valer nesse canal. Muito longo e deu muito trabalho pra fazer, demorou bastante, mas saiu e a gente se vê por aí, mais conteúdo virá. E é nóis, muito obrigado e tenha um bom dia.